Continuando a falar dos distúrbios espirituais, hoje falaremos de Goécia. Já ouviu falar? Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono, já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe esse vídeo que as pessoas estão precisando ouvir mensagens boas e positivas. Então, sempre lembrando aqui, como nós estamos falando nos outros vídeos sobre os distúrbios espirituais, CID-F44.3 já é reconhecido como um problema de saúde pela Organização Mundial da Saúde. Goécia. Esse é o queridinho das pessoas que a maioria das pessoas me perguntam nos cursos, nos vídeos, nas aulas, aqui no consultório. E o que significa Goécia? Goécia são os trabalhos de magia. Simples. É um nome mais científico sobre o trabalho de magia. E a Goécia, na verdade, o trabalho de magia, ela vem desde lá das antiguidades, né? Que a gente chamava de magia natural. Dizem que desde a época dos seres mais primitivos da nossa espécie, eles já faziam trabalhos de magia, que eles utilizavam de rituais, ritos para as suas lavouras, não lavoura, né, que na época não tinha, mas assim, para a sua comida, né, para comer, para se proteger, para o processo de uma tribo, quando começou já as tribos. Então, o trabalho de magias, os ritos, os rituais, eles vêm nos acompanhando por vários e vários milhares de anos por aí. Porém, como tudo na vida, aquilo que o homem coloca a mão, né? A gente fala tudo que é uma coisa divina, né? Que o homem coloca a mão vira uma coisa profana, ou seja, o homem colocou o quê? Os dedinhos dele lá. Então, o que acontece? Em determinado momento, os homens começaram a utilizar o trabalho de magia pela ambição, cobiça, pelo ego, pela vaidade, para um benefício próprio, para poder utilizar e usufruir em cima de outras pessoas ou de outras situações. Aí começaram-se os trabalhos de magia, aqueles trabalhos mais pesados. E sim, que era para derrubar uma pessoa, para derrotar um inimigo, para poder conseguir e conquistar aquilo que quer. Então, o trabalho de magia, pessoal, olha, eu falo para vocês, eu tenho a iniciação em magia lá fora, que eu fiz, né, nos templos, nos orientes. É muito comum o trabalho de magia, principalmente no Tibete, por exemplo, é muito comum o trabalho de magia. E na minha iniciação, na verdade, a gente entende que todos os trabalhos de magias, desde lá de trás, ele tem um quesinho, né, da gente trabalhar essa questão da natureza, né, de fazer de utilizar esses elementos, né? E aí o que acaba acontecendo, isso a gente chama de alta magia, magia natural, o que acaba acontecendo? Que as pessoas, em determinado momento da vida deles, começaram a utilizar para o benefício próprio. E é complicado, né? Porque o uso do benefício próprio veio muito mais para prejudicar o próximo do que para ajudar a si mesmo. E aí começou todo o processo errado da coisa. Obviamente, falanges, egrégoras, espíritos que trabalhavam com essas coisas, que adoravam esse tipo de energia para poder se alimentar, como a gente já falou aqui em outros vídeos, eles utilizavam sim desses trabalhos de magia para poder fazer com que a pessoa se tornasse mais forte, mais poderoso, né? Sempre falo, quando se dá essa fama, o poder, o dinheiro para as pessoas parece que ficam cegas em relação a isso. E o trabalho de magia, principalmente antigamente, que era bem forte essa questão, eles traziam tudo isso para as pessoas. Lá no Oriente é muito comum a gente ver, tem um livrinho lá, né, um livrinho bem antigo lá, quando você recebe essa iniciação de magia, você meio que coloca o seu nome nesse livrinho lá, como um processo de aluno mesmo, né? Se você vê aquele monte de nome lá,
Você vai ver, e a maioria, infelizmente, acaba indo para um lado negativo. Vocês sabem que há muito tempo atrás eu dava aula de karatê, eu tinha muitos alunos adolescentes, jovens, adultos, crianças, né? E certa vez, dois alunos começaram a querer fazer cursos comigo sobre essa questão da cura espiritual, da quebra de trabalhos de magia e tudo mais, né? E um desses meus alunos, ele fazia aulas da magia mais pesada, sabe? Em determinado momento, eu falei para ele, falei, olha, você vai ter que escolher que caminho você quer seguir aqui ou você quer seguir ali, né? Não tem como você conseguir, né? Faz coisa boa aqui, chega lá e faz coisa ruim, né? Não tem como. E ele escolheu ir para esse caminho, magia mais pesadinha, e falava que isso dava poder e força, e ele se sentia bem com isso, né? E eu falei, ok, uma escolha sua, lembrando sempre que todos nós temos que arcar com as nossas consequências em cima dos nossos atos. É uma coisa natural, é uma lei do universo. E aí entra aquele processo que as pessoas me perguntam, Maurício, se eu não acredito em trabalho de magia, funciona? Pega em mim? Já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso para vocês. Pega. Infelizmente pega. Se você não assistiu esse vídeo, assiste lá que eu sinto até alguns casos, uns causos, né, de alguns pacientes que eu já atendi que inclusive eram ateus, que não acreditavam nem em Deus, nem em espírito, nem nada, e assim, acabaram prejudicando muito o aspecto físico deles. Ah, Maurício, então você está falando que um trabalho de magia pode prejudicar o aspecto físico de uma pessoa, prejudicar a saúde da pessoa? Claro, um trabalho bem feito de magia, ele pode afetar a sua saúde física, mental ou emocional. Um trabalho de magia pode fazer prejudicar no seu setor profissional. Um trabalho de magia pode te prejudicar no fator de relacionamentos, né? Então, assim, o trabalho de magia, ele está composto em várias áreas, em vários momentos da sua vida, que às vezes você nem percebe. E, obviamente, né, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: existem vários tipos de trabalho de magia. Um trabalho de magia não necessariamente precisa ser alguém que vai lá e faz um trabalhinho mesmo, sacrifícios ou coisas do tipo. Às vezes um trabalho de magia pode ser o quê? Praguejar, né? Eu amaldiçoar alguém, ou eu dar as minhas bênçãos para alguém, é um trabalho de magia, né? Um processo mental, né? Por exemplo, da inveja, que envolve o mental e o emocional. Se você perguntar para todos os magistas, magistas é quem tem a iniciação em magia. Se você perguntar para qualquer magista, ele vai falar assim: olha, a inveja é um dos piores trabalhos de magia que você pode ter. Chico Xavier já falava: não tenho medo de nada, porém eu morro de medo da inveja. Porque se vocês pudessem ver o que eu vejo que tem por trás da inveja, vocês também ficariam. Então, o trabalho de magia não necessariamente precisa ser uma coisa física. Pode ser a força, a energia das minhas palavras, o poder do meu pensamento através do meu sentimento da inveja, tá? Então, o trabalho de magia ele tem vários compostos aí. Ah, Maurício, mas como que eu faço para me proteger dos trabalhos de magia? O grande problema do trabalho de magia é que praticamente tudo aquilo que a gente falou já de todos os distúrbios espirituais, ele traz junto. A diferença é que ele é direcionado para você. Eu até brinco com as pessoas. Quando alguém faz um trabalho de magia para você, vai lá direcionado com o seu CEP, endereço certinho, nome completo, CPF, todas as coisas, né? Obviamente não precisa tudo isso, mas o que acaba acontecendo, o que eu digo para vocês é, porque aquele trabalho, aquela egrégora de espíritos, aquela coisa que vai assim, vai direcionado para você. Você pode até estar com um padrão vibracional alto ali, e isso não vai chegar para você. Mas eles ficam aqui assim, ó, esperando você cair, para que elas possam entrar. Então, por isso, o trabalho de magia tem que ser diagnosticado, quebrado e tratado, né? O ideal é você pegá-lo dentro do processo que é que isso aqui, ó, que ele está esperando você baixar o seu padrão para ele entrar. Ali é o melhor momento para se quebrar esse trabalho de magia. Só que qual é o problema?
A maioria das vezes você só vai começar a perceber que está com um trabalho de magia quando as coisas começam a acontecer na sua vida. Já teve caso aqui de paciente minha que eu peguei, né, que eu comecei a tratar e eu falei, vamos dar uma olhadinha? E a gente pegou assim, o trabalho estava fresquinho, tinha 3, 4 dias que foi feito, tinha sido feito o trabalho de magia. Aí é uma mão na roda, né? Muito mais fácil para se tratar. Ele aí não envolveu o processo dos chips que eu falei para vocês, os processos de obsessão, né, de parasitismo, simbiose. Então, por isso eu falo, o começo disso é muito melhor. Assim, na verdade, sobre o trabalho de magia, daria para a gente ficar fazendo um curso só sobre isso e ficar falando dias aqui sobre o trabalho de magia, porque existem muitas variantes do trabalho de magia, desde aquela, do jeito que é feito, como é feito, da forma que ela é enviada, do jeito que chega para você, como você recebe isso no seu corpo, né? Como isso acaba acometendo nos seus setores de vida profissional. Então, tem muitas coisas aí que a gente teria que falar sobre os trabalhos de magia, tá? Mas o mais importante para a gente entender é que, infelizmente, o homem, através da sua ambição, poder, cobiça, vaidade, orgulho, ego, utilizou dos trabalhos de magia que antigamente era feito para trazer boas colheitas, né? Proteção e tudo mais, para uma coisa negativa, né? E infelizmente, como eu falei para vocês, isso pega mesmo as pessoas, né? De uma forma que às vezes as pessoas nem esperam. Vocês sabem que uma vez eu tratei uma mocinha, a aeromoça, de uma companhia aérea internacional super grande, né? E essa moça, obviamente, viajava o mundo, ela era uma internacional aí, e ela, quando veio tratar comigo, toda essa parte aqui dela, aqui, ó, a ferida pura, que era tudo aberto. E aí ela já tinha feito vários tipos de tratamento, um monte de coisa, e nada passava essa ferida, nada, nada, nada. E aí, quando eu comecei a tratar com ela, né, eu comecei a fazer o tratamento com ela, logo já saiu o trabalho de magia muito forte, feito por uma mulher, assim, dava para ver que era por uma questão amorosa. E eu perguntei para ela: você se envolveu com alguém, né? Exato, né? Putz, Maurício, eu estava tendo um caso com um dos pilotos lá, tá, tá, tá. Eu falei, esse piloto, por um acaso, era casado com uma marroquina. E ela falou, putz, sério, como você sabe? Porque saiu lá no trabalho dela. Foi feito por uma pessoa, e os Marrocos tem um trabalho de magia muito forte, tá? E essa pessoa, ao descobrir, obviamente, que o marido estava tendo um caso, desse trabalho de magia para ela, toda essa parte aqui dela era machucada e nada sarava essa ferida. Começamos a tratar e, graças a Deus, deu para tratar hoje, né? Tá tudo bonitinho, daí até brinquei com ela, falei, olha, tenha mais critérios nos seus relacionamentos, justamente por causa disso, tá? Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente que a gente fazendo esse tratamento espiritual, ela falou, nossa, mas por quê, né? Por que as pessoas fazem? Eu falei, olha, não tem explicação. E aí, quando tem alguns casos para ela, se um dia vocês quiserem saber mais de casos dessas minhas histórias, tem várias, quando tem alguns casos para ela, de diversos motivos, o porquê as pessoas fizeram, desde os mais bobinhos até os mais complicados, mas geralmente, assim, apareceu a oportunidade, as pessoas fazem. Mas, apesar dos pesares, sempre falo uma coisa, a gente sempre tem que agradecer quando a gente recebe um trabalho de magia, porque, obviamente, quando você recebe um trabalho de magia, isso está ajudando numa quebra karmática muito grande sua. O que a gente tem que entender é, existe uma lei no universo, e nada vai lhe ser imposto se você não tiver força, energia e conhecimento para lidar com isso. Então, se você recebe um trabalho de magia, você tem força, conhecimento e energia para lidar com isso. De uma forma inconsciente, talvez você pode não saber nesta vida, mas lá nos seus registrinhos está guardado. Ou seja, se você tem essa força, essa energia, esse conhecimento, é porque em algum momento você já mandou isso para alguém, tá? E não pensem, pessoal, que isso é incomum não, tá? Na verdade, é bem comum, muito mais do que vocês acham. Às vezes a gente, talvez vocês ficariam surpresos dentro do ciclo de pessoas que te envolvem aí,
o quantos realmente também ajudam, fazem esses tipos de trabalhos, tá? Mas o que é mais importante é a gente saber que, obviamente, que quem faz um trabalho de magia, um grande mestre meu, sempre falava isso para mim. Quando você aponta o dedo para alguém, três estão apontando para você, né? Ele falou: Deus é tão sábio que ensinou isso nas nossas mãos. Então, tudo que você manda para uma pessoa, volta em pelo menos três vezes mais para você. Óbvio, quando você faz um trabalho de magia para alguém, você vai ter um retorno para você, dentro desta vida, ou do lado de lá, ou numas próximas vidas, tá bom? E óbvio que a gente pode sim utilizar o trabalho de magia ao nosso benefício para nós mesmos, para termos boa saúde, né? Para termos um processo energético de vida, todos esses processos, mas sem afetar nada e nem ninguém, tá bom? A magia, como eu falei para vocês, é um processo natural. A própria oração é um trabalho de magia. A própria benzimento é um trabalho de magia. O próprio abençoar é um trabalho de magia, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem mais interesse sobre isso, a gente vai conversando aí, a gente vai fazendo mais vídeos sobre isso. E espero de coração que vocês tenham muita consciência e entendam que, e espero eu, que nunca façam ou desejem mal para alguém, sabendo que o retorno disso não é bacana para você e nem para a pessoa. E, acima de tudo, pelo nosso processo de desenvolvimento e consciência nosso com Deus. Faço votos de muita luz, muita paz, muito amor e que a luz divina possa abençoar você e seus familiares. Beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.